Oi, gente, eu sou a Lucy Matos e estou apresentando o canal Lucy Matos Crochê. Hoje eu irei ensinar a fazer esta boina, que eu fiz ela na cor preta, e hoje a gente vai fazer na cor bordô, né? Então, eu vou ensinar para vocês como que faz esta boina aqui. Eu vou estar ensinando para vocês essa boina, só que ela não é invenção minha. Eu tirei da internet de uma artesã e achei muito lindo esse ponto. E antes de continuar, eu peço para vocês, para nós fazer a higienização. Vamos se cuidar, gente. É muito importante nesse momento. Vamos higienizar as coisas, lavar as mãos, higienizar as mãos, passar álcool em gel, usar máscara, sair de casa só com máscara. Então, eu vou higienizar a agulha, essa agulha que eu vou usar para fazer a barrinha, e essa agulha que eu vou usar para fazer a boina. Fazer o restante do meu trabalho, a tesourinha, né? Então, os materiais que eu vou usar é esse. Os materiais que eu vou usar para fazer essa boina é esta lã. Ela é bem macia, muito gostosa. Gostosa até para trabalhar com ela. E a agulha 3,5 que eu vou usar para fazer o acabamento aqui. Essa barrinha aqui eu gosto de fazer com agulha número menor, para ela ficar mais justa aqui. E a 5, agulha número 5, para fazer o restante. Para começo de trabalho, eu vou usar a 5. E no final, eu uso essa 3,5 e a tesourinha para cortar, para fazer os arremates. Então, esse é os materiais que nós vamos usar. Já fizemos a higienização. Eu peço para vocês, gente, fiquem em casa, vendo o meu canal. Antes de continuar, eu peço para vocês que se inscrevam no meu canal, cliquem lá no like, perguntarem ali, fazerem as perguntas de vocês ali embaixo, que é nos comentários, que eu prometo que eu vou responder, tá bom? Então, agora a gente vai começar a fazer a boina com essa cor aqui. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, nós vamos começar com o laço mágico. E assim, vou aqui, puxo e viro, dou uma volta e puxo novamente. Ponto mágico, vai ficar bem fechadinha a nossa touca. Então, aqui eu fiz um ponto baixo. Eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2. Que o ponto baixo vale para 1 ponto. Aqui dentro do anel, desse anel mágico, nós vamos fazer 20 pontos. Pontos altos, 20 pontos. Esse aqui vale 1 ponto. E assim eu vou fazer os meus 20 pontos aqui dentro, contando com essa correntinha aqui, né? 20 pontos, mas é 19 com esse aqui 20. Então, é 19 pontos, nós vamos fazer aqui dentro do anel mágico. Quando eu chegar nos 20 pontos, eu volto com vocês. Fiz os meus 20 pontos aqui, agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo.
Fechei aqui com ponto baixíssimo. Puxo aqui a cordinha pra fechar bem. Aqui. Fica bem fechadinho. Essa lã, ela é bem fofinha. Ela é bem macia, bem gostosa de trabalhar. Eu tô trabalhando com essa agulha aqui, número 5, uma agulha grossa. Então, agora a gente vai fazer o aumento dos pontos aqui. Eu vou pegar e vou vir nesse mesmo ponto aqui, que eu fechei, aqui nesse daqui. Que eu puxei aqui nesse, dou uma laçada por trás, aqui eu vou fazer um ponto relevo. Dou uma laçada, puxo, eu faço um ponto baixo aqui. Ele fica um ponto em relevo. Aqui ao lado, eu vou fazer um ponto alto aqui, logo em seguida desse ponto em relevo. Dou uma laçada, faço um ponto alto. Eu vou dobrar o tanto de ponto que eu tenho aqui. Aqui eu tenho 20, eu vou ficar com 40 pontos. Então, dou uma laçada, vou no próximo ponto, faço um ponto em relevo. Uma laçada, laço, volto, faço ponto em relevo. Ao lado dele, eu vou fazer um ponto alto. Dou uma laçada, vou pro próximo ponto e faço mais um ponto em relevo. E ao lado, um ponto alto. Eu vou fazer assim até chegar aqui. Nesse primeiro ponto aqui que a gente fez o ponto baixo, as correntinhas. Vamos ficar com 40 pontos em volta aqui. Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Oi, gente, eu voltei aqui com os meus 40 pontos, né? Que é o ponto em relevo, um ponto ao lado, um ponto em relevo, um ponto alto ao lado. Então, aqui, eu já tô com os 40 pontos, aí eu vou prender. Ficou assim. Ela fica assim mesmo, mas não a gente ir trabalhando, ela vai se ajeitando. Ela fica desse jeito aqui, igual essa, né? Então vamos lá. Agora, a gente vai nesse ponto que a gente fechou aqui, a gente vai fazer um ponto baixo aqui. Essas correntinhas que a gente subiu aqui, onde a gente fechou o nosso ponto, né? Então, entro aqui, faço um ponto baixo, aqui, subo 2 correntinhas. 1, 2, dou uma laçada e venho aqui ao lado ao lado desse ponto, do ponto em relevo, ao lado desse ponto que a gente fez. Então, eu vou fazer aqui do ladinho dele, vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Então, eu faço ponto em relevo, e ao lado dele, eu vou fazer 2 pontos altos. Dou uma laçada e vou nesse ponto em relevo aqui, direto no ponto em relevo, e vou fazer outro ponto em relevo aqui. Assim. Ao lado aqui do ponto em relevo, eu faço 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. Dou uma laçada, vou direto para o ponto em relevo aqui. E faço um ponto em relevo em cima do ponto em relevo.
E ao lado do ponto em relevo, faço 2 pontos altos, assim. Agora vai ser a carreira, essa carreira vai ser assim. Um ponto em relevo, em seguida 2 pontos altos. Um ponto em relevo, 2 pontos altos. Um ponto em relevo, 2 pontos altos. A volta inteira. Eu vou fazer a minha carreira aqui e já volto com vocês. Terminei aqui a minha carreira. Tem um ponto em relevo, 2 pontos altos ao lado do ponto em relevo. Vou fechar aqui minha carreira. Fecho um ponto baixíssimo. E agora, vamos iniciar a outra carreira. Eu vou nesse ponto aqui, que eu fechei, passo aqui embaixo, faço um ponto baixo nele, subo 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas. Vou fazer mais uma correntinha pra fazer os pontos aqui. Aí, essa carreira agora, a gente vai fazer 3 pontos altos ao lado do ponto em relevo. Então, eu faço uma correntinha e faço o ponto em relevo. Eu faço esse ponto em relevo e faço 3 pontos altos ao lado do ponto em relevo. Vai ficar assim, ele vai ficar com um espacinho aqui. Agora, eu dou uma laçada, pulo esses pontos aqui não conta, e vou direto pro ponto em relevo. A gente vai trabalhar sempre no ponto em relevo. Faço um outro ponto em relevo em cima do ponto que eu fiz na carreira anterior. Agora, faço uma correntinha e faço 3 pontos altos aqui ao lado desse ponto em relevo. Vai ser a carreira toda assim. Essa volta que a gente der vai ser assim. Fiz o ponto em relevo, uma correntinha e 3 pontos altos ao lado. Dou uma laçada e vou pro próximo ponto em relevo. Pulo esses 2 pontos aqui. E vou pro próximo ponto em relevo e faço um ponto em relevo, uma correntinha e 3 pontos altos aqui ao lado dele. Um ponto, 2 e 3. 3 pontos. Então, vai ser assim a nossa carreira, essa carreira, e mais 3 carreiras iguais a esta. Eu fiz uma, né? Comecei essa aqui, uma carreira, 2, 3, 4. Vai ser 4 carreiras com 3 pontos altos, uma correntinha. Desse jeitinho aqui. Um ponto em relevo, 3 pontos altos, vou pro próximo ponto relevo, 3 pontos altos, uma correntinha aqui antes, uma correntinha, o ponto em relevo, uma correntinha e 3 pontos altos. Um ponto em relevo, uma correntinha, 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer 4 carreiras desse jeitinho aqui. Aí, quando a gente fizer as 4 carreiras com 3 pontos altos, a gente vai fazer com 4 pontos altos nesse lugar aqui. Então, vai ser 4 carreiras com 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. E 4 carreiras com uma correntinha, 4 pontos altos, o ponto em relevo. No lugar desses 3 pontos, vai ser 4. E vai ser 4 carreiras iguais, só que muda esses pontos aqui. Eu vou fazer as minhas aqui com 3 pontos altos e o ponto em relevo, uma correntinha e 3 pontos altos, e volto com vocês quando tiver com a minha carreira pronta. Oi, gente, eu voltei aqui com as minhas 4 carreiras com 3 pontos. Elas, ó, 1, 2, 3, 4. Elas estão com 3 pontinhos aqui. E agora, nós vamos fazer com
4 pontos aqui. A diferença vai ser 4 carreiras com 4 pontos aqui. Nesse mesmo lugarzinho aqui, vou fazer 4 pontos. Vou fazer 1, 2, 3 e 4. Então, a diferença dessas carreiras agora, daqui pra frente, é com 4 pontinhos aqui. E dou uma laçada, vou pro próximo ponto, faço um ponto em relevo, uma correntinha e mais 4 pontinhos aqui, nesse espacinho aqui. E assim, a gente vai fazendo as 4 carreiras, assim, 13 carreiras no caso, né? Não. Então, agora vai ser 4 carreiras com 4 pontinhos aqui. Quando eu tiver feito aqui as 4 carreiras, eu volto com vocês para nós fazer as próximas carreiras, que também a diferença vai ser aqui nos pontinhos. Então, eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Oi, gente, eu cheguei aqui, fiz as minhas 4 carreiras com 4 pontos altos, assim. E agora, a gente vai fazer o seguinte: dou a volta aqui, faço o ponto baixo, subo 1, 2 correntinhas, só 2 correntinhas. Dou uma laçada e eu venho aqui nesse espacinho e vou fazer 5 pontos altos aqui. A gente vai fazer 2 carreiras com 5 pontos altos aqui, sem correntinha de separação. Eu fiz o ponto baixo, 2 correntinhas, 5 pontos altos e dou uma laçada e vou direto para esse ponto em relevo aqui e faço o meu ponto em relevo. Não faço correntinha, vou aqui no próximo espacinho e faço mais 5 pontos altos aqui nesse espaço aqui. E assim, a gente vai fazer em toda a carreira, 2 carreiras desse. Vai ser 2 carreiras com 5 pontos altos aqui, nesse espacinho aqui. Então, eu fiz os 5 pontos altos, dou uma laçada, vou direto pro ponto em relevo, faço o ponto em relevo, não faço correntinhas e vou aqui para esse espacinho e já faço os 5 pontos altos aqui, pra ir fechando a nossa boina. Ela tem que ir fechando agora, ela tem que fechar, diminuir esse espaço aqui. Então, não fazemos correntinha de separação dos pontos. Nós vamos fazer os 5 pontos, mas sem as correntinhas de separação. E também ele vai diminuir essa parte daqui que a gente vai fazer. Dou uma laçada, vou pro próximo ponto em relevo, faço aqui, dou uma laçada e faço os 5 pontos. 1, 2, 3 e 4. Ponto, 5 pontos. Então, é assim.
Eu vou fazer a minha carreira aqui e já volto com vocês. Oi, eu voltei aqui. Agora, para nós fazer a segunda carreira. Aqui. Faço o ponto baixo, uma, duas correntinhas. E vou aqui para esse espacinho e faço mais 5 pontos altos aqui no lado do ponto em relevo. Não faço correntinha para separação. Faço o ponto em relevo e vou direto. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos aqui, pontos altos. Dou uma laçada, vou pro próximo ponto em relevo e faço o próximo ponto em relevo aqui. E não faço correntinha, faço mais os 5 pontinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Não se esqueçam de contar os pontinhos que vocês fizerem, porque depois a gente vai precisar de ter 5 pontinhos aqui para dar certo a continuação da nossa touca aqui, a continuação da boina aqui. Então, mais 1, 2, 3 e 4 e 5. 5 pontinhos aqui. Vou pro próximo ponto em relevo e vou fazer mais 5 pontos aqui. Eu vou fazer a minha carreira aqui e já volto com vocês. Oi, gente, eu terminei aqui a segunda carreira com os 5 pontos, ela ficou mais fechada. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui e vamos fazer em toda a volta pontos altos. Dou uma laçada aqui. Eu vou passar para esse ponto aqui. Fazer um ponto baixíssimo aqui. E aqui eu vou subir um ponto alto. Vou subir 1, 2 correntinhas. Eu dou uma laçada e eu vou pular esse ponto aqui, ó. É nos 5 pontinhos que eu tô aqui. Então, eu tô no primeiro ponto dos 5. Eu vou pular esse ponto aqui e vou para esse daqui. Eu dou uma laçada, pulo esse daqui e vou para esse aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2 pontos. Eu tô nesse primeiro ponto aqui. Eu pulo esse e vou para esse ponto aqui e vou fazer um ponto alto nele. Pulo esse daqui e vou nesse último aqui dos 5 pontos e faço um ponto alto aqui. Dou uma laçada, eu pulo esse ponto em relevo e vou pro primeiro ponto dos 5 pontos e faço um ponto alto. Pulo esse outro ponto, vou pro outro, um ponto alto. E vai ser assim, eu vou fazer os pontos só nesses pontos aqui que a gente, dos 5 pontos. Pulo um ponto e vou no próximo. Pulo um ponto
e vou no próximo. Eu fui aqui nesse ponto aqui, no quinto dos 5 pontos, vou pular esse daqui e vou nesse daqui. Então, isso. Pulo esse e vou no último ponto aqui. Então, assim, a gente vai fazendo. Por isso que eu falei para vocês contarem os pontos certinhos, 5 pontos, porque a gente vai trabalhar só em cima deles, fazendo os pontos altos. E para fechar mais a nossa boina. Eu não faço um relevo, vou no primeiro ponto dos 5 pontos e faço um ponto alto. Pulo esse outro ponto aqui e vou nesse outro aqui e faço um ponto alto. E vou no último ponto dos 5 e faço mais um ponto alto. Dou uma laçada, pulo o ponto em relevo e vou pro primeiro pontinho do grupinho de 5 pontos e faço um ponto alto. Pulo esse e vou, tô nesse primeiro, pulo esse e vou aqui no próximo ponto. E vou no outro ponto. Pulo o ponto em relevo, vou no próximo ponto e faço mais um ponto alto em cima dele. Pulo este, vou no outro e faço um ponto alto. Vou no último ponto e faço um ponto alto nele. Pulo o relevo e vou nesse outro aqui. Pulo esse, vou neste próximo e faço ponto alto e vou no último ponto aqui. E assim ela vai fechando, vai diminuindo. Então, a gente só vai fazer os pontos altos em cima dos pontos, dos 5 pontinhos que a gente fez anteriormente. Dou uma laçada e pulo o ponto em relevo, vou no primeiro ponto do grupinho e faço um ponto alto. Pulo o primeiro, o segundo ponto, vou no terceiro, pulo o quarto, já vou pro quinto ponto aqui. E assim a gente vai fazer em toda a carreira até chegar aqui novamente. Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Oi, gente, eu cheguei aqui, fechei aqui essa carreira que a gente fez. Ela vai ficar grande assim, ela, por causa que ela é grossa e é bem macia, muito macia. Fica muito gostoso, uma touca com ela, muito gostoso mesmo. Oi, gente, eu quero falar uma dica para vocês. Eu fiz toda a boina, ela toda com a agulha número 5. Mas essa parte aqui do acabamento dela, a barrinha dela, eu vou fazer com essa 3,5, para ela fechar melhor a parte que vai na cabeça, essa parte aqui, para ficar a barrinha menor que essa daqui, ó. Ficar igual essa, menor, tá bom? Então, a gente vai fazer, eu fiz a boina com a 5, com a agulha número 5, e agora eu vou fazer com a agulha 3,5, essa barrinha aqui, tá? Para os pontos ficar menor e para ela ficar mais fechadinha, tá bom? Então, tá. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Eu vou ir pro próximo, faço um ponto baixíssimo. Vou aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo nele. Puxa aqui. E vou aqui nesse ponto, vou fazer o ponto
em relevo aqui nele, ó. Puxo lá, venho, faço um ponto baixo, subo uma, duas correntinhas. Então, tá. Eu fiz esse ponto em relevo pro meu lado. Eu vou fazer o outro ponto, o próximo ponto aqui, pro lado do avesso, pro lado de dentro da onde que vai ficar o avesso. Então, eu introduzo a agulha aqui por trás, aqui do ponto, passo pela minha frente aqui, puxo o ponto e puxo a lã e faço um ponto em relevo pro outro lado. É um ponto em relevo para esse lado e um ponto em relevo pro outro lado. Então, dou uma laçada, venho aqui nesse ponto aqui e vou fazer um ponto em relevo pro meu lado. Dou uma laçada, vou pro próximo ponto, faço uma volta assim no ponto, pro lado da frente, e faço um ponto em relevo pro lado do avesso. Dou uma laçada, venho nesse próximo ponto aqui e faço um ponto em relevo pro meu lado. Vou no próximo ponto, vou por trás, introduzo a agulha e puxo e faço um ponto em relevo pro lado do avesso. O outro pro lado direito e outro pro lado do avesso. Então, a gente vai fazendo assim, um pra lá e um pra cá, até chegar no último ponto aqui. E assim, a gente vai fazendo 5 ou 6 carreiras. Vocês que verem se tá bom as 5 carreiras, se não, faz 6. Pra ficar a barrinha. É esta barrinha aqui, ó. Pra ficar essa barrinha aqui. Então, a gente vai fazendo um pra lá e um pra cá. Um no avesso, um no direito. Até chegar no último pontinho lá. E fazer a 5 ou 6 carreiras. Eu vou ver a minha aqui porque essa lã, ela é mais grossa. Ela dá mais volume, assim. Então, eu vou ver as minhas aqui e vou fazendo as minhas. Quando eu tiver com as minhas carreiras completas aqui, um ponto pra lá, um ponto pra cá. Na próxima carreira, mesma coisa. O ponto que você fez pro lado de lá, você faz pro lado de lá. O ponto pro lado de cá é pro lado de cá. Um pra lá, um pra cá, tá bom? Eu vou fazer as minhas carreiras aqui e já volto com vocês. Oi, gente, eu quero falar uma dica pra vocês. Eu fiz toda a boina, ela toda com a agulha número 5. Mas essa parte aqui do acabamento dela, a barrinha dela, eu vou fazer com essa 3,5, para ela fechar melhor a parte que vai na cabeça. Essa parte aqui, para ficar a barrinha menor que essa daqui, ó. Ficar igual essa, menor, tá bom? Então, a gente vai fazer, eu fiz a boina com a 5, com a agulha número 5, e agora eu vou fazer com a agulha 3,5, essa barrinha aqui, tá? Para os pontos ficar menor e para ela ficar mais fechadinha, tá bom? Então, tá. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Oi, gente.
eu voltei aqui com a minha boina pronta. Aqui é a barrinha que eu fiz. Eu fiz com agulha mais fina, com agulha 3,5. Porque pra ela ficar mais justa aqui, né? Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que façam o trabalho de vocês para que façam o trabalho de vocês aí e que fique bem bonito, igual o meu. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fiquem com Deus.